Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Louvado seja Deus. Que bom é poder estarmos mais uma vez, sim, reunidos para estudarmos a nossa Bíblia, a revista da Escola Bíblica Dominical. E louvado seja Deus. Sempre recordamos e fazemos lembrar a nossa alma do cuidado que Deus tem conosco. No meio a tanta maldade, no meio a tanta violência, no meio a tanta escassez, a tanto desespero nas nações, como Deus tem cuidado da sua igreja, como Deus tem cuidado da noiva, da eleita, sim, como Ele tem cuidado. Eu sempre digo que se há alguém bondoso e fiel em toda esta história, é Ele, independente do que tenha acontecido e acontecerá no mundo. Ele guarda a noiva, Ele guarda a eleita. Amém? Nesta Escola Bíblica Dominical, nós já estaremos abordando a lição de número 14, respeitando a propriedade alheia. Sim? Respeitando a propriedade alheia. E nesta lição 14 tem um texto como texto básico, que faz parte, né, do decálogo. Vamos à leitura, está ali em Éxodo, capítulo 20, versículo 15. Amém? Éxodo, capítulo 20, esse versículo 15. A palavra de Deus diz: não furtarás. Amém? Não furtarás. Vamos orar, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta escola bíblica dominical. Nós te louvamos pelos teus servos, nós te louvamos pelo cuidado que o Senhor tem com a igreja. Querido Deus, sempre que olhamos para a tua palavra, Senhor, e para nossas vidas, podemos ver as nossas maldades, nossos pecados, mas a tua bondade e o teu perdão em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado. Nos dá uma escola bíblica abençoada, abençoando a cada um dos teus servos, irmãos, congregados e visitantes. Louvado seja Deus. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, então, como contextualizar esse texto? Aliás, esse versículo, sim? Não furtarás. Éxodo capítulo 20, versículo 15. Nestes dias, né? Nestes últimos dias, tão dificílimos sobre a face da terra. Dias que verdadeiramente são de confusão de rosto. E contextualizá-lo, talvez você diga, não furtarás. E é para se falar esse tema nesses dias, diante de tanta escassez, tanta falta de. Pois boa pergunta, né? É bom, tem relevância tocar neste assunto de não furtar, porque todos nós falaríamos a mesma coisa, a gente não furta ninguém, né? A gente não furta. Mas é bom saber identificar as ações, né, que ferem este mandamento, contextualizando-lo, óbvio. Também devemos sempre sentir a importância de aquilo que é dos outros, dos outros, não nos pertence, sim? E respeitar o mandamento como um todo, em toda a sua extensão. Sendo assim, a gente vai desenvolver este estudo tendo esta visão, sim? Não furtarás, guardando sempre este pensamento. E o ponto de número diz, vamos entender o mandamento, sim? Aí disse a primeira expressão, não furtar significa não possuir coisa alguma que não tenha sido obtida por meios lícitos e honestos. Amém?
a sustrapção oculta do alheio contra a vontade do seu legítimo dono. Louvado seja Deus. Então, no Antigo Testamento, sim, no Antigo Testamento, ali diz a revista que tinha 3 passagens bíblicas, sim, que na lei mosaica que fala a respeito disso. Um é Êxodo, capítulo 22, de 1 a 15, outro é Levítico, capítulo 19, de 35 a 37, e o que eu queria ler com vocês está em Deuteronômio. Mais ou menos vai dizer toda a mesma coisa. Mas vamos ler Deuteronômio capítulo 25, sim? Do versículo de número 13 ao versículo de número 16. Levítico 25, do versículo 13 ao versículo 16. Diz a palavra do Senhor: Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás 2 sortes de efa, uma grande e uma pequena. Terás peso integral e justo, efa integral e justo, para que se prolongue os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus, porque é abominação ao Senhor teu Deus todo aquele que pratica tal injustiça. Então, a desonestidade, vista aqui no Antigo Testamento, ela é considerada como uma abominação. Se a gente for, sim, se a gente for aplicar este versículo, medida justa, peso justo, nos dias de hoje, misericórdia, misericórdia. Tem bebidas que vêm menos quantidade, tem comidas, tem pacote que vem menos gramas e é vendido no supermercado, sim? Tem comércios que não dão troco, sim? Ao invés da moedinha de centavos, fica devendo, sim? Eu não tenho, eles falam e fica devendo moedas, centavos, mas de centavo em centavos, né? Como dizia minha sogra, de grão em grão, a galinha enche o papo, né? Então, tudo isso gera desonestidade, sim? E já o Antigo Testamento rezava que isto é abominação ao Senhor. Abominação ao Senhor. Não é uma coisa leviana, sim? Para os olhos de Deus, esta é uma situação gravosa, é abominação ao Senhor. E há alguns exemplos, sim, há alguns exemplos, e o Novo Testamento também tem contextualizado este não furtarás, sim? Também tem contextualizado este não furtarás. Vamos lá ao Evangelho, sim? Vamos ao Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 3, e o seu versículo de número 13 e 14. Lucas, capítulo 13, Lucas, capítulo 3, versículos 13 e 14. Diz a palavra do Senhor. Respondeu-lhe: Não cobreis mais do que é estipulado. Também soldados lhe perguntaram: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém maltrateis. Não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Louvado seja Deus. Também é desonestidade, sim? Também no Novo Testamento, isto é um agravio diante de Deus. Quero pegar uma deixa com os irmãos, que aconteceu no dia de terça-feira. E de terça-feira para cá, quarta, quinta e sexta, o pau está cantando lá nos Estados Unidos. Nesse versículo que nós lemos, Lucas 3, verso 14, também soldados romanos, óbvio, lhe perguntaram: E nós, que faremos? E Jesus lhes disse:
A ninguém maltrateis. A ninguém maltrateis. E não deis denúncia falsa. Ó. 3 coisas. E terceiro, contentai-vos com vosso salário, vosso soldo. Primeiro, não maltrateis a ninguém. E esse policial americano, que foi filmado terça-feira e subiu às redes sociais, quando ele mata, assassina aquele crioulo que ficou debaixo do seu joelho, aquele irmão preto, dá uma repugnância, chega a dar nojo, sim? Chega a dar nojo, é repugnante esta atitude do policial, o camarada clamando, pedindo por clemência, sim? Pedindo por clemência, e o camarada termina quebrando o pescoço, asfixiando, sim? Acredito que ele quebrou a cervical, né? Ali o pescoço, sim? Matando o camarada ali na rua mesmo, na rua mesmo. Não maltrateis, Jesus diz, não maltrateis a ninguém. Dizem que foi por uma nota de $20, falso. Mas nós conhecemos os nossos policiais daqui, né? Da América do Sul, Argentina, Brasil, Bolívia, Peru, Colômbia. Não são muito diferentes não daqui da América do Sul. Eles plantam, sim? Eles plantam. Quando querem matar um cabra, eles plantam uma situação envolvendo o camarada e aquilo fica por aquilo mesmo. A mídia, sim? A mídia que tem medo e muitas vezes é condizente, a nossa mídia, lamentavelmente, também não tem um ato profético, sim? Não denuncia. A nossa mídia conspira também muitas vezes com as forças vivas e fica por isso mesmo, que o camarada atirou na polícia, sim? Atirou na polícia e e depois a polícia se defendeu, né? De 20 casos, 2 são assim, os outros plantados, tudo plantado, queima de arquivo deles, assassinato. Então, primeiro, não maltrateis, e a polícia maltrata a mansalva. Segundo, disse, não deis denúncia falsa. E aqui muitas vezes se planta. Sim, esses dias também, um policial, delegado, ele fez bonitinho, disse que a ex-namorada atirou nele 2 vezes, em lugares que não prejudicou a saúde dele, a vida, sim, está vivo, e depois ela se suicidou. Como a gente conhece certos delegados e certa polícia, eu, seu Marcelo, duvido do. Sim? Ele deve ter matado a moça, se atirou em lugares que, claro, não complicariam a sua vida, depois colocou a arma bonitinha na mão da moça, deixando as suas marcas digitais, as suas digitais da moça, da finada, no revólver. Sim? Eu não tenho nenhuma dúvida disso, mas quem vai descobrir? Quem vai investigar? A polícia investiga alguma coisa? Não investiga não, né? Não investiga não. Então, nós vemos a desonestidade imperando em nossos dias. E terceiro, para completar, esse versículo de número 14, diz, contentai-vos com vosso soldo, vosso salário. Nós temos políticos, irmãos, políticos que estão atuando no narcotráfico, delegados, coronéis, capitão, todo mundo. Soldado é fichinha, soldado. Sabe? Soldado é fichinha. E teve um caso que eu fiquei assim, chocado, sabe? A mim não me espanta mais nada, sabe, igreja? Não me espanta mais nada, não. Mas é bom sempre você ter um senso mais crítico das coisas, não engolir todo goela abaixo, sabe? Até o que eu digo, até o que os pastores dizem, também não é para falar tudo sim, amém, não. Você tem Bíblia e pesquise, sim? Tenha mais critério, não engula tudo que vem do púlpito, não. Aí, antes das pandemias e tal, pegaram o avião presidencial na Espanha, com 45 quilos de cocaína, da pura, pasta pura.
que ela não sei por quantas vezes se multiplica, não sei se 4, 5, 6 vezes mais. 40, se eu não me engano, foram 45 quilos de cocaína, de pasta pura. Avião presidenciável, só estava Jair Bolsonaro, presidente, não estava o vice, não. Tinha outro, não me lembro, outro político, 2, 3 políticos. E, claro, sempre viaja os guarda-costas do presidente. Sabe quem assumiu? Sabe quem assumiu a culpa? Um sargento que ainda está preso na Espanha. Ainda está preso na Espanha. Agora, como que essa droga, 45 quilos... Ô irmão, quando você passa... Vamos cá, vamos lá. Quando você passa, irmão, irmão, você, irmã, vai fazer uma viagem, a mala é pesada. Sim, a mala é pesada. Queira que a senhora passe dos 23 quilos, vai ter que pagar multa, né? Vai ter que pagar por quilo a mais. Sim? Você não pode passar mais de 23. E na última lei que foi aprovada por esse governo, também nem 23 podia passar, era só uma bagagem de mão. O mais você comprava os quilos. Como que no avião presidenciável passaram 45 quilos de drogas? Me explique. Sim? Avião do presidente, viu? Do presidente. Aí eu acredito que e assumiu a culpa o sargento que está lá preso em Espanha. E aqui Jesus disse para os soldados: contentai-vos com o que você ganha, seu salário. Sim? Então, tudo isso faz parte do não furtarás. Não furtarás. Nós veremos agora o passo a passo, sim, no ponto número 2. E aqui tem, sim, algumas características. O ponto número 2. O mandamento contém advertências positivas. E o primeiro subponto diz ser honesto no pagamento dos impostos. Como podemos considerar o fato de crentes não recolherem seus impostos devidamente? Não é isso uma forma de furto? E agora? Sim, e agora? Crentes que não pagam IPVA, crentes que não pagam a luz, tem gato, crente que... Misericórdia, misericórdia, sim? Então, isso, no Novo Testamento, é como se fosse considerado um furto, sim? Talvez você me diga, pastor, que é isso, né? Não, é o estudo da revista, né? O estudo da revista. O subponto 2 diz agir com honestidade nos relacionamentos comerciais. Paulo sugere que a honestidade nos negócios corresponde ao contrário da prática do furto. Vamos lá, Tito, capítulo 2, versículo 10. Aqui tem um vizinho colocando música alta. Não sei se vai chegar a seus ouvidos. Eu peço que tenha misericórdia da minha vida. Não sei aonde me esconder. Sabe, estou aqui no quarto. Não tenho aonde me esconder, irmãos. Tenha misericórdia. E esse povo que é incompreensível, né? Tito, capítulo de número 2, versículo de número 10. Diz a palavra do Senhor: não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Que coisa linda! Ornamentação, para que nós se ornamentemos a doutrina, louvado seja Deus, a doutrina de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, sendo assim, meus irmãos, sendo assim, devemos ter esta consciência, sim? Que devemos ter uma vida sem dívidas, sim? Exceto no amor que devemos ter uns para com os outros, como está escrito em Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 8. Isso sim, o único que devemos ver. Então, meus amados, é ornamento, sim, da doutrina de Deus, o não dever nada a ninguém. Sim? O subponto de número 3 diz entregar nossos dízimos com fidelidade. E aqui diz, a entrega dos dízimos é chamada na Bíblia de furto,
perdão, a não entrega, sim, a não entrega dos dízimos é chamada na Bíblia de furto contra o Senhor. Malaquias, capítulo 3, sim? Se você quiser, você pode olhar, mas você já sabe de cor, né? Você já sabe de cor. Então, irmão, eu sempre digo, sim, que o dízimo não é nosso, sim? O dízimo é de Deus, sim? A gente devolve. Lembre-se do texto, do macro texto ali, em Éxodo capítulo 20, versículo 15. Não furtarás. E contextualizar tudo que envolve o não furtar, sim? Então, sendo assim, devemos devolver, sim? Devemos devolver a Deus é, o dízimo, porque não é nosso. Ele dá 100%, mas para devolvermos a casa do Senhor, a casa do tesouro, 10%. Tem sido às vezes, em muitos lugares, os irmãos já não querem dizimar mais, sabe? Já se tornou uma prática de não dizimar. Mas louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvo a Deus pela Igreja Batista em Perequê. Os irmãos fiéis, sim, as irmãs fiéis, no tocante dos dízimos. Então, isso demonstra o ornamento que você tem pela doutrina, pelo ensino, pelo selo da palavra do Senhor. O subponto de número 4 diz ser corretos com pessoas que trabalham para nós. Sim? E aqui tem a leitura, diz: os crentes não podem estar entre aqueles envolvidos com a exploração do trabalho alheio. Irmãos que são empresários, sim? Os que ocupam posição de chefia, aqueles que têm funcionários que trabalham em suas casas e assim por diante. Devem ser pessoas honestas, cumprir os deveres trabalhistas, ajudar os empregados a viver uma vida digna e tratá-los muito bem. Porque o Senhor do funcionário é o mesmo Senhor do patrão, como reza Efésios capítulo número 6. Então, amado, é incompreensível quando um empresário evangélico sonega, sim? Sonega os impostos e faz com que também seja desonesto com as atitudes dos seus funcionários. Às vezes não emprega com a carteira, também não dá um plus, sim, não dá um plus. Então, às vezes, eu já trabalhei sem carteira, sabe? Eu já trabalhei sem carteira assinada um bom tempo na Argentina. E na Argentina tem muito essa prática, mas aqui também. E esse patrão que foi na adolescência, mas me acompanhou até a saída da Argentina. Eu comecei a trabalhar com ele com 15 anos e larguei com 23, 8 anos, sim? 8 anos trabalhei com esse senhor. E ele nunca registrou, sim? Na carteira, lá não tem, né? Mas tem o sindicato, tem tudo, tem a previdência, você tem que pagar, né? Óbvio. E ele nunca me pagou, nunca me registrou. Mas ele me pagava a hora muito bem. Eu tinha um salário muito bom. Na época, eu tinha um salário maior do que meu pai, que trabalhava na indústria. Eu tinha um bom salário. Eu ajudava em casa, comprei muita coisa com meus pais para dentro de casa. Viajava também, sabe? E ele me pagava, não estava registrado, viu? Mas escute, ele me pagava 13º, me pagava férias. Na época de Natal, ele dava uma cesta completa para cada funcionário, que vinha tudo, né? Torrone, panetone, champanhe. Rapaz, caprichava, o velho caprichava para todos. E ainda tinha um plus. Além do 13º, além das férias, tinha um caixinha que ele dava, sabe? Então, mas não tinha convênio e também não tinha me prejudicar. Eu me prejudiquei 8 anos que ficaram para trás, irrecuperáveis. Mas tem lugares que não dão nem isso. Só dão a hora trabalhada. Só a hora trabalhada. Não pagam décimo, não pagam férias, não pagam um serão, nada. Sim? Isso é uma desonestidade. Isso é desonestidade com funcionário. Sim? Então, não furtarás. Como contextualizar isto, não furtar, também no meio empregatista?
Sim? O subponto de número 5 diz ser firmes contra as possibilidades de corrupção. Vamos lá ver Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2 e o seu versículo de número 24. Sim? Romanos capítulo 2, versículo de número 24. Louvado seja Deus. Diz a palavra do Senhor. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Louvado seja Deus. Sim, então, sede firmes contra as possibilidades de corrupção. Então, irmão, hoje é fichinha, né? Fala isso. Meu Deus. Eu me lembro, viu? Preste atenção o que eu vou falar, viu? Por favor, preste atenção o que eu vou falar. Foi no estado da Bahia. Um pastor me pediu votos para a mim, no pessoal. Não foi na igreja, não foi no púlpito, foi no pessoal. Foi lá em casa e disse, pastor, gostaria que você sugerisse o meu nome e tal. Vou me candidatar lá no estado da Bahia. Político, homem. Queria entrar na política. E ele me fez este pedido. Eu olhei para a cara dele e eu disse, pastor, o senhor está falando com a pessoa errada. Ele deu risada. Como assim, irmão? Como assim? Eu digo, sim, porque eu sou contrário. O pastor se enveredar por política. Não, irmão. Eu não disse irmão. Eu não disse crente. Eu disse pastor. Sim? Talvez você diga, qual é a diferença se estamos todos crentes? Sim, amém. Não entendi uma diferença. Mas para pastor, pega um pouquinho mais embaixo. Sabe? Pastor já tem trabalho demais pastoreando a grei. E muitos nem pastoreamos como deveríamos. Sabe? E ainda para se envolver em política, irmão. Então, não é porque é ministério. Sim? Me perdoe. Não é porque é ministério. O pastor que foi chamado por Deus, deve pastorear as ovelhas de Deus. Não são nossas, são de Deus. E temos que ter este cuidado, este selo de pastoreá-las, sim? De levá-las sempre onde tem um pastinho, onde tem uma água, onde tem uma sombra para refrigério, sim? Não deixá-las no meio do sol. O bom pastor é esse pelo menos cuida. Mas sempre ele dando por política, não vai ter tempo do pastoreio, né? E ele faz mesmo por dinheiro, pelo vil metal. Ele não faz por chamado. O chamado ele foi para ser pastor, não foi para ser político. Sabe? Pastor, estou falando de pastor, por favor. Então eu disse isso para o irmão. Digo, irmão, eu não voto. E vou orar até para que o irmão perca. O irmão nem chegue. Ah, ele nunca mais, um tempo ficou sem me falar. Eu falei para ele, eu vou orar, meu Deus, para que o irmão não entre. Ah, rapaz, comprei briga com o homem, né? Mas ficasse quieto, nem né? Ia me cutucar. Então, irmãos, a política tem essa vantagem de corromper o bom homem, sim? De corromper o bom homem. Tem que ser de aço, o homem tem que ser de aço, tem que ser crente para não ir como Maria vai atrás das outras, sim? Tem que ser cabra macho, mulher de Deus, para não se enveredar pela corrupção, porque a política corrompe os melhores. E eu tenho pena, sim, eu tenho pena da bancada evangélica, que só fizeram palhaçada lá dentro, sabe? Tenho pena, tenho pena. E esses dias ficou mostrado mais uma vez na briga de gabinetes, né? Naquele filme que rodou o mundo todo, né? Deus tenha misericórdia. Então, meus irmãos, não devemos que o nosso nome seja blasfemado pelos gentios por causa de corrupção. Pelo amor de Deus. Sim? Já chega de escândalo, já temos vários. E os camaradas que entraram ali, eles não têm, sabe, não tem um pingo de vergonha. Não tem um pingo de vergonha. Eu me lembro, eu não me lembro o nome do santo, sabe? Também não faço questão de lembrar. Mas me lembro da atitude que rodou, essas imagens rodou o mundo todo. O camarada, o pastor orando e colocando todo o dinheiro na cueca. Foi chamado cuecão de couro.
Camarada orou pelo dinheiro de corrupção, de suborno, rapaz. Pastor, orou por esse dinheiro e botou na cueca. É que situação, meu irmão. Que situação. É como disse o jornalista Boris Casoy, isto é uma vergonha. Vergonha. Então, meus irmãos, seria bom não corrompermos, mas não é só na política, não, é no ministério também. Sim, é no ministério, homens, mulheres que se corrompem, sim, no ministério, e isto escandaliza o nome do Senhor, escandaliza o Evangelho, escandaliza o Evangelho. Um subponto de número 6 fala usar nossos bens e recursos com sabedoria, sim? Estando ou não envolvido em política partidária. Parece que o irmão esse que escreve a revista gosta de política, né? Nós somos políticos, todos, sim? Mas a gente não se envolve na política secular, não se envolve. Vota, tem o nosso compromisso cívico, mas não é para envolver-se, não. Estando ou não envolvidos em política partidária, os crentes têm o dever de exercer seu direito de cidadania a serviço de uma sociedade mais justa e numa luta cristã e ética contra a miséria, ajudando os que têm necessidade, dividindo nossa fartura com os que têm fome e trabalhando pela justiça social. Pela justiça social. Linda palavra essa, hein? Muito linda essa palavra, irmão. Deus, se há alguém que gosta de justiça social, esse é Jesus Cristo, é nosso Deus. Sim? Mas a nossa desigualdade social é cada vez maior, né? Os pobres que estão ficando famintos, sem emprego. E agora, depois desta pandemia, meu Deus, vai ser um horror. Sim? As pessoas pedindo, irmão, pedindo, famílias inteiras pedindo comidas. Sim? Eu tenho visto aqui esses dias uma igreja, não me lembro o nome, aqui na Avenida Amazonas, todo dia faz um pratinho de comida, um feijão e arroz, sim? E a fila é enorme, cada vez tem mais gente pegando uma vianda, pegando um marmitex para paliar a fome. Irmãos, que situação. Você passa por aí, você chora, irmão. Você chora. Então, a desigualdade social, né? E aqui a gente vê isso. O Guarujá vê muito bem. Carrões importados de alta gama e os irmãozinhos de bicicleta, né? E os irmãozinhos de bicicleta, quando tem bicicleta, né? Quando tem bicicleta. Então, meus irmãos, se há alguém que clama pela justiça social, esse é Jesus. Sim? Jesus é justicialismo social. Mas a igreja não deve perder esse perfil, essa saiba, sim? Devemos, sim, se depender de nós, praticar a justiça social. O subponto, sim? Não, aqui termina, sim? É o ponto 6, sim, o subponto de número 6. E agora vamos dar início ao último ponto 3. Ajudas importantes para o cumprimento do mandamento. Sim? E o subponto de número 1 deste ponto 3 diz: o desenvolvimento de uma aceitação madura da soberania de Deus é o ponto básico para os momentos difíceis pelos quais passamos eventualmente, ou vemos outros passarem. Temos que cuidar para que nossa revolta contra o direito de propriedade, contra a concentração de riqueza ou contra crises que estão além de nosso controle e nos afetam duramente, não seja um motivo para pensarmos que o Senhor perdeu o controle da situação, o que ele não se importa. Sim? Lembre-se ali em Êxodo capítulo 3, versículo 7, diz que Deus olhou para a aflição do seu povo, para a aflição dos israelitas. Sim? Então, Deus, se há alguém que se importa, é Deus. Sim? Se há alguém que se importa com a injustiça social, é Deus. Lembre-se ali em Êxodo, os israelitas clamaram, gemiam. Era um gemido só da nação. Sim?
por liberdade, por igualdade, já estavam cansados. Se aumentava cada dia mais a carga laboral, se diminuía a carga de comida, de pão e de água. Se eles já estavam exaustos, cansados, e eles começaram a gemer ao Deus de Israel. E Deus, óbvio, ouviu o seu clamor e o seu gemido. Sim? Então, Deus se importa, sim, com este necessitado. E eu sempre digo, daremos conta como igreja, daremos conta. Está chegando o dia, sim? As pedras clamarão. Se a igreja se omitir de praticar justiça social, sim? Muitas vezes nós falamos, sim? Não gostamos às vezes de ouvir, mas tem mais moral numa favela o traficante que o pastor da mega igreja ou que os irmãos da mega igreja ou da badalada igreja. Sim? A comunidade muitas vezes nem faz questão dessa igreja, porque o traficante, o dono do morro, dá mais assistência aos seus moradores que algumas igrejas dão para seus vizinhos. Sim? A igreja muitas vezes está encerrada para si mesma, para dentro da igreja, para dentro das suas paredes. Ela não olha ao seu redor, ela não olha a vizinhança, ela não olha ninguém. Só entra naquele recinto e sai daquele recinto como se nada. Eu sou salvo, aleluia, vim cumprir com o meu dever hoje de vir para a igreja, domingueiro, e pronto. Está bom demais. Louvado seja Deus. Daremos conta pela nossa omissão. O subponto de número 2 diz a confiança na providência de Deus, sabendo que Ele é bom Pai, dá boas coisas a seus filhos e vai nos dar o que necessitamos. Precisa tornar-se ponto básico em nossa crença. E aí temos o célebre versículo de Mateus, capítulo 6, versículo de número 33. Sim? Mateus, capítulo 6, versículo 33. Amém? Vamos lá e vamos dar lida a esse versículo tão lindo. Mateus, capítulo de número 6 e o seu versículo de número 33. Eu sei de cor, mas pode ser alguma palavrita que fuja, então vamos ler certinho. Diz a palavra do Senhor: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Quando o crente, né? Quando o homem de Deus, a mulher de Deus, busca primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas que a gente necessita, Ele nos providenciará. Amém? E o subponto de número 3 diz: o trabalho honesto é a maneira bíblica de substituir a atividade pecaminosa do furto. E nós temos aí duas citas bíblicas, Efésios 4:28 e Colossenses. Vamos lá, Colossenses capítulo 4, sim? Colossenses capítulo 4, versículo de número 1. Sim? Colossenses capítulo de número 4 e o seu versículo de número 1. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes, Senhor, no céu. Louvado seja Deus. A equidade no tratamento. Sim? E o subponto de número 4 diz: a assistência ao necessitado precisa fazer parte da agenda de nossas igrejas e dos crentes individualmente. Vejamos ainda aí as duas citas bíblicas. Mas vamos ver a última. 1 Timóteo 5:8. Você já conhece de cor, mas vamos ler. 1 Timóteo, capítulo 5, e o seu versículo de número 8. Diz a palavra de Deus: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e é especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente.
Louvado seja Deus. Então, não devemos, sim, não devemos negar, sim, não devemos negar o cuidado, principalmente aos nossos, principalmente aos nossos. Se nós negamos a assistência àqueles que estão conosco, o nosso sangue e os nossos irmãos da fé, é pior que a fé dos impíos, sim? Não temos confiado em Deus. E para terminar, nesta conclusão, sim, nesta conclusão, eu gostaria de ler só o primeiro parágrafo. Vamos concluir nossa lição com a preocupação especial com dois problemas éticos bem brasileiros. O primeiro é a ideia de que o que importa é sempre tirar vantagem, misericórdia. E a segunda, aquele célebre dito, o jeitinho brasileiro. Quem não conhece esse jeitinho brasileiro? Sim? E o primeiro, tanto faz, né? Os dois têm o mesmo peso. E tirar vantagem da ocasião. Aqueles que nunca gostam de perder, sim? Aqueles que sempre têm aquela esperteza maligna de tirar proveito dos outros, sim? E devemos ter esta compreensão que nós, embora sejamos sul-americanos, argentinos, bolivianos, brasileiros, peruanos, paraguaios, colombianos, português, sim, europeu, espanhol, independente de, não temos que ter esta astúcia do jeitinho brasileiro, de sempre querer ganhar, sempre querer tirar esperteza, sempre, 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 olho grande. Sim? Isso ali não convém aos santos, não convém aos santos. Então, para encerrar, disse que o último parágrafo, disse o texto de Mateus capítulo 4, que fala sobre a tentação de Cristo, serve para o final desta lição. Quando nos ensina que o inimigo muitas vezes nos mostra os reinos, abre aspas, os reinos do mundo, fecha aspas. Mas o preço que ele cobra é que o adoremos aqui na terra e no inferno, postrado diante do seu poder. Que o Senhor nos livre de possuir qualquer coisa que seja adquirida mediante prática de pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, uma das palavras que eu sempre guardo dos apóstolos é aquela que Jesus falou, né? Para os soldados. É tão bonita aquela palavra. Contentai-vos com vosso soldo. Contentai-vos com vosso soldo. Alegre-se com o salário que tem, independente do monto, independente da quantidade deste salário. Pode ser de 20 mil mês, 20 mil por mês, pode ser de 1.500 mês por mês. Sim? Talvez você diga, pastor, eu queria ganhar 20 mil. Amém. Por que não? Por que não? Se você é negociante, você pode ganhar mais do que isso. E se você não é negociante, é empregado, louvado seja Deus. Sim? Espere um aumento para chegar a isso, né? Mas contentai-vos, disse o Senhor àqueles soldados, com vosso salário. E o apóstolo aos Hebreus, que eu tenho minha ressalva, né? Talvez seja o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, disse: contentai-vos com o que tendes, contentai-vos com o que você já tem. Sim? Então, meus irmãos, lamentavelmente, nesta sociedade aqui nas Américas, e eu acredito que seja talvez no mundo todo, reza a cartilha: você é o que você tem. Se você não tem nada, misericórdia, sim, você não é nada. Mas se você tem, você é alguém, né? Você é alguém. Mas na igreja não, sabe? Na fé não acontece isso. Bom, na fé que nós temos que ter na Bíblia, sim? Porque tem igreja que prega essa doutrina de prosperidade, sim? Que não é o nosso caso, graças a Deus. A igreja não se desvia ainda. A nossa, né? Tem outras aí que estão perdidas.
Não sei como estão conseguindo sobreviver agora sim, sem a feligresia dando dinheiro, né? Porque eles só pregam nisso, em dinheiro o dia todo, os cultos todos. Mas louvado seja Deus, irmãos. Nós valemos sim o que somos em Cristo Jesus. Não pelo que temos, não, sino pelo que somos nele. Sim? Também não somos aquela Coca-Cola toda, não, né, irmão? Convenhamos, né, irmão? Mas que bom é ter simplicidade de coração, contentar-se com aquilo que Deus nos deu, saber que somos cuidados por Deus, saber que nós temos, primeiro, um Deus todo-poderoso. Nós temos um Cristo que se deu por nós, sim? Jesus poderoso, Salvador, Senhor das nossas vidas. Precisamos alguma coisa mais? Ter um Deus poderoso desse, um Jesus Salvador e Senhor, nos deixou o Espírito Santo, Mestre, que nos dá unção todo dia. Precisamos, não é suficiente, nos deixou a palavra de Deus para não errarmos na vida, para não andar dando cabeçada ou andar como ceguinho. Deus tenha misericórdia dos não videntes que andam tateando no seu mundo, sim? E Ele nos deixou a sua palavra, irmão, para guiar-nos nesta vida, ainda com o Espírito Santo. Precisamos alguma coisa mais, né, irmão? Nos deixou a igreja, a comunhão com o Santo. Misericórdia, irmão, somos ricos. Como Paulo disse, empobrecido, pero enriquecendo a muitos. Queridos, nós somos ricos de Deus, mas nós queremos muitas vezes a riqueza deste mundo. Lembre-se que Jesus a rejeitou, irmão. Jesus rejeitou. O diabo disse para ele em Mateus capítulo 4, olha a glória, olha o resplendor deste mundo, olha as nações, eu te dou as riquezas de todo este mundo. Se fosse alguns pastores, né? Misericórdia, ia correndo para adorar o capeta. Irmão, prefiro ser pobre, chula, sabe? Andar com o sapato rasgado, furado, irmão. Andar com um terninho só, uma muda só para ir para a igreja, irmão. Mas não perder, meu irmão, não perder a dignidade em Cristo Jesus. Não se corromper nesses dias tão dificílimos que nos toca atravessar. Sempre foi difícil, nunca foi fácil. Nunca foi. Mas se está gravando nesses dias, nós estamos caminhando, sim? Minutos disparados no relógio profético de Deus, sim? Estamos adentrando na profecia de Mateus 24. Louvado seja Deus. Que bom termos um Deus tão bom que nos auxilia, mas também nos avisa de coisas que estão por vir. Amados, eu quero encerrar nessa manhã da Escola Bíblica Dominical orando por você, minha amada, por você, meu amado. Esta lição 14 diz respeitando a propriedade alheia. E não é furtando a propriedade. São pequeninas coisas, como nós vimos, sim? São pequeninas coisas que verdadeiramente faz ornamento do nosso ensino bíblico, o ornamento da nossa doutrina bíblica, sim? Quando fazemos isto, agrada o coração do Pai, agrada, claro, o coração de Deus, a igreja, o testemunho da igreja, e quando não fazemos isto, causa tristeza, né? Causa tristeza. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude poderosamente. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra sempre. Te louvamos pela tua palavra, ela que nos conduz a pastos verdes, a água refrescante, ele que nos condiciona sempre à sombra, a refrigério, que é a tua mão poderosa, poderosa mão do Senhor. E querido Deus, obrigado pela tua igreja que está se preparando para aquele grande dia. Senhor, pedimos perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos pecados. Em Cristo Jesus e no seu sangue derramado no madeiro, nós somos perdoados e aceitos no Senhor. E por isso, Pai, nós oramos ao Senhor, agradecendo por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo nestes dias. E eu vislumbro o amanhã pela fé que o Senhor fará para a glória do teu nome. Pai, muito obrigado. Abençoa os teus servos com saúde, querido Deus. Obrigado porque o Senhor nos tem guardado nas poderosas mãos, nas palmas das tuas mãos.
E querido Deus, rogo ao Senhor que o Senhor continue, fazendo maravilhas pelos teus filhos. Muito obrigado. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amados, daqui a pouquinho nos vemos no culto à noite. Sim, nós estamos pensando que talvez seja o último culto assim. Sim, o último domingo de maio seja o último culto assim virtual. O próximo, vamos ver, né? Vamos ver. Se Deus nos ajuda, o próximo será filmado. Aí você terá a imagem, sim, daqueles irmãos que talvez possam vir. Eu sei que vai ser muito pouquinho, os irmãos que vão vir, sabe? Mas pelo menos vamos começar. Portas abertas, sim? Portas abertas. Ainda que sejamos 6, ainda que sejamos meia dúzia. Você vai ficar em casa e você vai olhar a sua igreja. Aleluia! Você vai se preparar, você vai ter vontade de orar, você vai ter vontade, sim? Depois nós veremos. Calma, calma, sim? Já estamos voltando aos pouquinhos. Vamos nos preparando, vamos preparar, sim? A asepsia do santuário, tem que ter aquela toda a preparação, né? Mas vamos voltar aos pouquinhos, em nome de Jesus. Em nome, aleluia, do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, amado. Te dê um domingo de bênção com tua família. Já estamos. Ainda que o inimigo queira meter medo, que essa pandemia vai se protelar, então vai para o inferno. Sim? Nós somos de Cristo, vamos para o céu. Então, meus irmãos, não temas, não te amedrontes, o Senhor é contigo, sim? Por onde queiras que tu vá. Amém? Até logo mais à noite e fica na presença do Senhor. Um forte abraço, meu irmão, forte abraço, minha irmã. Amém.